Olá, meu amigo, minha amiga. Quem é muito atento às coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, já começa a dar razão às previsões que nós estamos fazendo aqui no nosso Portal do José já há algum tempo. E a previsão principal é a que aponta que o senhor Flávio Bolsonaro só tem duas alternativas ou dois destinos prováveis. Um é a cadeia, se ele ficar aqui no nosso país, e outro é a fuga, porque ele vai perceber que não tem como esconder todo tipo de falcatrua que ele está envolvido, não. Mal os desembarques começaram a aparecer de uma forma mais clara, de pessoas que já percebem aquilo que eu já disse para vocês aqui, que o destino dele já está traçado, que apareceu mais coisa ainda. E agora é um tipo de contrato que ele não vai poder esconder, porque ele não vai poder dizer que, olha, essa aí é uma questão que diz respeito à minha vida privada, receber 500 mil reais, isso não diz respeito a ninguém, sobretudo receber de uma empresa fantasma que trabalhava para o Daniel Vorcaro, olha, não vai colar não. Ele tentar esconder isso para baixo do tapete. Tanto é, gente, que hoje, você vendo as redes sociais de direita, ninguém está falando do assunto, porque está todo mundo envergonhado, está todo mundo já desgastado de ter que, mais uma vez, dar algum tipo de justificativa a falcatruas, a crimes dessa figura que se apresenta como um vigarista da vez. Agora, o mais incrível são pessoas que afiançaram, né, essa candidatura, que depositaram ali um crédito, como o senhor Silas Malafaia, e que disse que sairia se aparecesse mais alguma coisa escabrosa em relação à criatura. Isso aí não basta não, senhor Silas? Eu já tinha comentado aqui, né? As situações criminais que o Ministério Público apontou no passado, essas estão todas perdoadas, isso não aconteceu. Ele não lavou dinheiro na loja de chocolate, 1.512 depósitos em dinheiro na conta dele, comprovado ali pelo Ministério Público, isso também não representa nenhum tipo de falcatrua. Ter comprado imóvel, você tem dinheiro para comprar esse imóvel, também não significa falcatrua nenhuma. Ter ido lá visitar o Vorcaro para extorquir o Vorcaro, para pegar uma grana, também isso não representou absolutamente nada. Ter ido visitar a criatura depois de ter colocado a tornozeleira eletrônica nele, a Polícia Federal, né, ter tomado essa providência com ordem judicial. Enfim, o que está faltando mais? Agora vem com essa história aí. Senhor Flávio Bolsonaro, o senhor deve explicações para a sociedade brasileira. A mais importante delas diz respeito a essa grana toda para se fazer o suposto filme, né? A gente não pode nem dizer que é filme, agora é um suposto filme, porque, enfim, tá aí essa coisa nesse lodaçal, com uma série de figuras criminosas envolvidas nessa história também. E agora tem essa situação, né? Que o senhor tem que prestar contas. O senhor não pode dizer, olha, recebi 500 mil reais, isso não diz respeito a ninguém, né? Bom, eu vou atualizar aqui com vocês o que está acontecendo e vamos mostrar aqui movimentações que estão se dando em veículos de comunicação. E o principal deles, né, o que atinge mais pessoas aqui no nosso país, que é a cobertura que as organizações Globo já começam a fazer no seu canal a cabo, mas isso vai chegar na TV aberta. Quando chegar na TV aberta, nos veículos abertos, aí o senhor Flávio Bolsonaro vai ter que acelerar a saída da pessoa dele para fora do nosso país, né? Bom, vou atualizar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha se enturmar aqui com os nossos papos, assista os nossos vídeos, compartilhe, dê seu joinha. Olha, a plataforma aqui está tendo alguns problemas para muitas pessoas que acompanham nosso portal, né? Coisas estranhas, enfim, não quero levantar nenhum tipo de suspeição, mas tem gente que recebe os nossos vídeos sem som, tem gente que não consegue compartilhar. Eu peço a vocês para insistirem, sempre tentar no dia seguinte, reverem os vídeos anteriores. São formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas com você, tá legal? Dê sempre seu comentário, seu joinha e sempre leia o primeiro comentário aqui do nosso portal do José, porque esse comentário tem ali uma forma de você participar mais efetivamente nessa nossa batalha, porque é a batalha enfrentar essa extrema-direita, essa gente insana, né? Essa é a nossa batalha de 2026, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos então às atualizações. Ciro Nogueira comunica a Flávio Bolsonaro que PP e União Brasil ficarão neutros em eleição presidencial. Gente, quando eles dizem que vão ficar neutros, é que eles não vão indicar a vice para a chapa do Flávio Bolsonaro. Eles já sabem que é uma figura tóxica. Logo Ciro Nogueira, que um tempo atrás tinha dito que o presidente Lula não tinha a menor chance, enfim, olha, daqui a pouco ele está tentando uma reunião com o presidente Lula, vai querer fazer o beijamão, porque lá no Piauí, onde ele é pré-candidato ao Senado, ele está lascado, né, com L maiúsculo, né, vai ter que fazer um L mais o L de lascado. Então,
ele vai ter que fazer esse movimento. E o senhor Ciro Nogueira também, sem imunidade parlamentar, hein, senhor Ciro? O senhor, junto com o Flávio Bolsonaro, sem imunidade parlamentar, acho que o senhor vai ter que rapar fora do nosso país também, né? Difícil o senhor ficar morando lá no Piauí, né? Que é o seu estado originário. Aliás, sou pouco vai lá, né? Então, estão declarando aqui essa neutralidade. Agora, os deputados e senadores, ou que vão disputar a eleição, meu amigo e amiga, essa gente vai tentar engrupir o povo. Eles vão tirar fotos com o Lula, vão fazer apoio velado ao Lula, aonde o Lula estiver mais bem posicionado, e a tendência é do Lula ficar ainda mais bem posicionado em função dos últimos acontecimentos. Então, essa é uma questão, né? O desembarque já começa. E aí vem essa história aqui que eu quero recordar, né? O único motivo que pode fazer Malafaia abandonar Flávio Bolsonaro na eleição era se aparecesse alguma coisa mais escabrosa, né? Que eu já comentei aqui com vocês na abertura do nosso papo. Aí aparece essa história aqui, ó. Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão em notas para empresas usadas em esquema de workado. Gente, alguém emite nota fiscal sem a prestação de serviço? A nota fiscal é a última fase, né? A pessoa presta o serviço e emite a nota fiscal. Tem algum contrato? Ou esse contrato também está coberto com cláusulas de confidencialidade? Não vai dar, né, seu Flávio Bolsonaro? Você vai ter que explicar. Eu acho que até as pessoas que estão te apoiando ficam com uma curiosidade. Como é que o senhor recebeu 500 mil reais, que 1 milhão ali de notas que foram canceladas por quê? Tá saindo com desculpas esfarrapadas aí e não vai colar, né, gente? Não vai colar. Ele prestou serviços de advocacia, de consultoria para uma empresa de contabilidade. Sobre o quê? Qual é o assunto? Qual é a expertise do senhor Flávio Bolsonaro? Alguém viu o senhor Flávio Bolsonaro alguma vez dentro de um fórum, despachando com o magistrado? Enfim, ele já foi flagrado, né? Em alguma coisa do tipo, olha, eu não vou poder dar uma entrevista amanhã ou não irei a tal compromisso porque estou advogando, hoje é meu dia de advogar. Alguém já viu isso? Não dá, né? E o pior para ele é o seguinte, que ele é o único advogado da empresa dele. Então, tá difícil explicar, hein? Logo vocês que ficaram aí atacando tanto a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que fez um contrato com o Workário, recebeu grana, enfim. Mas a esposa do Moraes, ela apresentou um rol de atividades e de reuniões que fizeram, né? Enfim, a gente pode questionar aí uma série de coisas, mas pelo menos ali a gente tem uma prestação de serviços que foi feita, foi efetuada, né? E no caso do senhor Flávio Bolsonaro? E tem uma coisa, né? A esposa do ministro Alexandre de Moraes não é candidata ou pré-candidata à presidência da República. Então, mas isso é bem diferente do senhor que está se apresentando como um homem puro, um homem de Deus, um homem honesto, né? Que defende a família, as coisas certas, a pátria, né? A pátria a gente está vendo também que está longe, né? A defesa, muito pelo contrário. Flávio Bolsonaro emitiu notas no valor de 1,5 milhão para empresas ligadas a Workário. Isso aí não tem como escapar disso, gente. Ontem, olha, na Globo News, eles fizeram um pequeno take porque a notícia veio à tardinha, né? Mas a gente não viu ainda a repercussão no Jornal Nacional, que é o principal jornal. O Jornal Nacional fez a repercussão do ataque que ele fez às urnas eletrônicas. Vamos ver aqui a Natuza Neri falando do assunto aqui. Vamos lá. Vou voltar a falar de Flávio Bolsonaro. O escritório de advocacia do senador Flávio foi contratado por uma empresa ligada ao caso Master. Uma nota fiscal emitida em abril do ano passado aponta que o escritório de Flávio recebeu 500 mil reais pelo serviço de assessoria jurídica. O caso foi revelado pelo portal Metrópolis e confirmado por nossa equipe. Queria saber que advogado no Brasil cobra 500 mil reais para dar uma assessoria jurídica a um escritório de contabilidade chinfrim, né? Porque não tem site, não tem endereço, não tem nada. Funcionou como uma lavanderia de dinheiro podre do senhor Workário, e foi acusada por tal fato, né? Mas continua a matéria aqui. Carla Lucena volta aqui com a gente para explicar um pouco mais dessa história. Carla. Vamos lá, Natuza. Boa noite novamente a você e a todos. E como você bem disse, a gente está falando aqui dessa contratação do escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro. E para o nosso assinante entender bem, Natuza, a gente vai, engraçado, se né? referir aqui. A contratação do escritório do senador Flávio Bolsonaro não foi contratação do escritório, foi contratação dele
pessoal dele. Mas segue o barco. Há duas empresas, portanto, que teria ali negociado com Flávio Bolsonaro para a prestação de serviços na área jurídica e, portanto, essas notas fiscais são referentes a essas empresas. A gente vai começar falando da Contábil Correia, que é a empresa que, de fato, pagou o Flávio Bolsonaro por essa assessoria. A gente vai colocar a nota na nossa tela, lembrando que aqui a gente está com a apuração da nossa produtora, Gabriela Soares, e também do Reinaldo Turolo, que entraram juntos nessa apuração. Gente, não tem como segurar esse escândalo aí, né? Ontem, com o escândalo anterior dele ter atacado as urnas eletrônicas, teve uma fala do Otávio Guedes que é muito ilustrativa, né? Mostrando assim que os jornalistas, por mais que eles deem o benefício da dúvida e profissionalmente eles façam ali uma ponderação, no caso do Flávio Bolsonaro não tem mais o que ponderar. Aliás, eu gosto de sublinhar aqui, né? Sr. Silas Malafaia, o senhor está devendo aí, hein, uma opinião sobre essa história do Flávio com o Vorcaro, e agora nós vamos ter que cobrar do senhor também, né? O senhor que está afiançando isso para o Brasil, o senhor está empurrando ele para o Brasil. O senhor colocou o irmão do senhor, o senhor Samuel Malafaia, numa chapa aqui no Rio de Janeiro com os remanescentes, porque o Bacelar, o número 1, foi preso. O Cláudio Castro, para o Senado, deve ir preso também, todo mundo sabe disso. O Canela foi preso também, com tornozeleira eletrônica na canela. Não está sobrando ninguém, né? Está ficando complicado, né? Enfim, mas aí o Otávio Guedes disse o seguinte, vamos lá. Olha lá. Candidatos com perspectiva de poder fazem discursos de vitória. Candidatos com perspectiva de derrota fazem discursos de derrota. O que o Flávio Bolsonaro fez ontem é uma preparação do seu discurso de derrota. Porque esse é o plano B. Foi o plano B do pai e aí é minha opinião, o plano B dele, um golpe. E esse discurso golpista não é dirigido ao público interno. Ele fez esse discurso com o CEP da Casa Branca, lá em Washington. É com o Trump que eles contam para, numa eventual derrota, tentarem dizer que a eleição do vitorioso, quem seja, hoje as pesquisas indicam que seria o Lula, que a eleição dele foi roubada. Gente, eu falei com vocês já uns 5 dias atrás exatamente isso que o Otávio Guedes está dizendo. Eu mostrei para vocês aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro dizendo que no Brasil as coisas estão cada vez mais complicadas para o pai dele, que o ministro Alexandre de Moraes influenciou nas eleições de 2022 e está influenciando nas eleições de 2026. Discurso golpista, discurso de bandido. E eu disse para vocês na abertura, ele está respaldado ou pelo governo dos Estados Unidos ou pelo governo de Israel. 2 lugares por onde ele já prepara uma fuga, né? Aqui para a Argentina pode ficar ruim para ele, que o Milei vai cair em desgraça também, né? Como eu tenho falado aqui com vocês. Mas vamos lá, segue, Otávio. É disso que se trata, um discurso para o Trump mais uma vez. Vamos seguir por aqui? Então, exatamente esse tipo de situação, né? Os ministros do STF veem plano de Flávio com os Estados Unidos. PL minimiza a fala sobre urnas. Então, todo mundo já começa a enxergar que esse comportamento do Flávio é o comportamento como do irmão de traidores criminosos da pátria, que sabem que a batata está assando e que não terá outra alternativa para essas criaturas, senão saírem do nosso país, que se ficarem aqui, enfim, vão acabar presos, né, os que ficarem aqui envolvidos com essa história. E o senhor Flávio Bolsonaro, olha, ainda vai se enrolar ainda muito mais, tá, gente? Olha, daqui até essa convenção do PL aí, olha, ainda vai acontecer coisa do Arco da Velha. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, agradecendo a você o apoio que você tem dado aqui para o nosso portal, tá bom? Sempre leia ali o primeiro comentário e vamos embora que a coisa vai ficar muito mais quente ainda, tá bom? Um grande abraço, tchau.